Salve, salve galera, Marcelo aqui do canal NHelp, mais um vídeo aqui com vocês no canal, sejam muito bem-vindos. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, toda semana eu estou trazendo muitas novidades aqui no canal, em especial dentro da plataforma da Mobox. Então esse vídeo de hoje, o que eu quero conversar com vocês? Eu fiz um vídeo falando sobre a transição aí, né, desse update aí da plataforma, né, que foi feito agora na segunda-feira, dia 19. E no meu último vídeo eu tinha comentado com vocês que eu faria um vídeo assim que fizesse essa virada aí, né? Trazendo algumas informações para vocês. Então, na verdade, o que eu fiz? Eu passei o dia de ontem monitorando as informações. Então, logo que deu a virada, no horário que eles tinham determinado, que se eu não me engano foi 1 hora da manhã que aconteceu lá o bloqueio das famílias dentro do Momoverso que não estavam ajustadas no hash padrão. Se você não sabe do que eu estou falando, não está entendendo o assunto aqui, eu tenho vários vídeos na minha playlist aqui falando sobre esse mega update da Mobox, então eu até aconselho você a assistir para você pegar uma sequência ali, uma lógica, tá, que eu venho construindo ao longo das últimas semanas. Mas então, como eu estou dizendo aqui para vocês, eu fui monitorando, fui mapeando aí as informações e já tirando as primeiras impressões dessa mudança aí dentro da plataforma, e é isso que eu quero compartilhar com vocês no vídeo de hoje, tá? Então eu já vou falar sobre os primeiros resultados que eu alcancei, e como foi a situação no meu caso. Eu deixei uma família adequada no hash padrão, então ela permaneceu dentro lá do Momoverso, e duas famílias voltaram aqui para o Momo Farmer. Detalhe, eu tive que voltar elas, não é automático o processo, tá? E fiquem atentos, porque mesmo a família ficando lá no Momoverso, na verdade ela continua farmando lá. Só que aí ela vai farmar com o hash, que é o hash base do seu Momo. Então não vale a pena deixar lá de jeito algum. Só que isso pode dar uma enganada, pode parecer que o Momo ainda está farmando lá. Ele realmente está, mas ele está farmando numa velocidade mínima, tá? Não vai dar resultado nenhum ali praticamente para vocês. Então fiquem atentos em fazer o retorno dos seus momos. Eu também tenho vídeos aqui no canal ensinando como levar os seus momos lá para dentro do Momoverse e como tirá-los de lá também. Bom, então vamos falar um pouquinho aqui sobre a questão dos resultados, tá, pessoal? Eu deixei até o meu computador aberto aqui do lado também. Então, assim, de antemão, eu já vou até pedir desculpa para vocês se de repente der alguma travadinha na tela aqui. Eu estou espelhando, na verdade, o meu outro computador aqui no meu computador gamer para poder fazer a transmissão para vocês. Eu acho que já comentei aqui no canal que eu não deixo, eu não gosto de deixar minha MetaMask aqui no Windows. Eu prefiro manter ela lá no sistema iOS lá da Apple. Eu acho mais seguro, mas aí é óbvio, cada um tem uma opinião, eu não vou nem entrar no mérito da questão. Mas voltando então aqui ao contexto, né, às informações, eu deixei separado aqui algumas coisas que eu quero conversar com vocês. O primeiro ponto é, como eu disse, duas famílias retornaram aqui para o Momo Farmer. Quando elas retornaram, eu tinha acho que eu tinha 1.1 Mobox aqui, tá? E eu fiz questão de capturar qual que era o valor que estava entregando de Mobox por dia, com base em 1000 de hash power aqui dentro do Momo Farmer. E eu compilei essa informação numa planilha e fiz a mesma coisa também no Momoverso, tá? Então eu fui lá e zerei a única família que eu tinha lá, eu zerei tudo que ela tinha minerado até então, e a partir do momento que dá virada, eu fui compilando e deixei até fechar quase que o ciclo de 24 horas. Na verdade fechou em 23 horas, eu não quis esperar até 1 hora da manhã ontem, que eu já tinha virado de domingo para segunda, eu já estava um pouco cansado. Mas enfim, já dá para ter uma base aí da lucratividade de como a coisa está girando. Porém, de antemão, eu já vou deixar claro para vocês aqui que tá rolando, como eu posso dizer, tá rolando uma certa volatilidade ali, tá? Então, esses números eles estão se alterando e é isso que eu quero mostrar para vocês. Então, eu vou abrir aqui, ó, essa planilha, inclusive, é uma planilha que eu deixei disponível para vocês num vídeo em que eu falava sobre ROI da plataforma. Se não me engano, não sei se foi no do ROI ou se foi quando eu estava falando com vocês sobre onde rendia mais, se farmar no Momo Farmer ou no Momoverso. Eu vou novamente disponibilizar ela aqui nos links aqui da descrição, caso vocês queiram, tá? Mas eu usei então essa minha planilha e aí a primeira coisa que eu fiz, eu zerei todas as outras famílias e deixei só a minha família que produz cristal. É a única que eu consegui manter a princípio no Momoverso, e porque eu também queria fazer esse teste. Então a primeira coisa é, eu vou colocar todas as famílias no Momoverso? Diante dos números que eu estou vendo aqui, sim. Então, na verdade, eu já estou trabalhando agora na minha segunda família, que é essa de penas. Eu quero ver se até no máximo, no meio do próximo mês, eu já esteja com ela também dentro do Momoverso.
tá? Captando os MACs dentro da própria plataforma aqui para fazer essa evolução. E depois, naturalmente, pegar a minha família de couro e colocar de volta no Momoverso. Mas vamos ao que interessa, então vamos aos dados aqui, tá? Essa minha família que produz cristal, antes de eu fazer a evolução do hash base, atendendo aí o que a plataforma está pedindo, ela me rendia por dia 1.2 Mobox, tá? Na média, 1.2, 1.3, porque a gente sabe que o câmbio ali é flutuante, né? É livre mercado, então o valor do material que ela minerava, que ela produzia ali dentro do Momoverso, tinha variações de valor. Mas na média era isso que ela me rendia, 1.2, 1.3 Mobox dia, essa família. Ontem ela me gerou 4, pela lógica aqui da plataforma, ela iria me gerar ontem 4.46, com base nos dados que eu atualizei aqui na plataforma. Então o que que é importante? Eu até deixei aqui, ó, quando houve, um pouco antes de acontecer a virada ali, e bater o horário que iria anular as famílias não adequadas dentro do Momoverso, essa minha família estava me produzindo 1.54 material para cada 100 poder de hash, tá? Essa era a produtividade dela. O que que aconteceu? Quando houve ali a virada do horário, automaticamente ela subiu para 1.806. Ou seja, na hora já parou as famílias que estavam fora do padrão de hash e já deu um incremento ali de 1.80 ou 1.806 na produtividade dessa minha família. E nessa última consulta que eu fiz ontem à noite, na hora que eu fui fechar os valores, ela estava com. Já tinha caído para 1.73, mas ainda assim ela está acima desse 1.540 que estava antes de fazer a virada. Ou seja, ela está me produzindo mais, ela está produzindo mais, está me entregando mais resultado. Pela planilha, essa família vai me entregar de Mobox por dia 4.46. Então aqui eu quero abrir um parênteses com vocês. Eu disse que essa minha família produzia 1.2 a 1.3. As minhas 3 famílias somadas, se vocês estão me acompanhando aqui, vocês devem ter percebido que o hash base das minhas famílias eram todos muito ruins, tá? Eram ruins. Uma tinha 22, a outra acho que 24 e a outra 28. Algo nesse nível, tá? O hash base dos momos raros. Então, ela estava me entregando uma produtividade diária, somada as 3, 4 ponto alguma coisa, tá? No máximo. Na média, 3.8, mas vamos falar que nos últimos dias que deu uma melhorada ali no valor dos materiais, no marketing, estava me entregando na faixa de uns 4.2, 4.3. As 3 famílias. Nesse momento, só a família que ficou está me entregando esse mesmo resultado, um pouco melhor até na verdade. Então, já serve como um sinal aí, tá? Imagina se eu tivesse upado as 3. Eu estaria fazendo, nesse momento, 12 Mobox no mínimo por dia. Então, vale a pena fazer as contas aí. Ah, mas tem o valor do investimento, etc, etc. Como eu venho batendo aqui com vocês no canal, boa parte do investimento que eu fiz nessa família, eu consegui extrair de dentro da própria plataforma. Então isso me ajudou bastante, porque eles melhoraram os rewards lá na parte de ranqueamento, etc, etc. Nem vou ficar batendo muito nessa tecla, mas eu tenho vídeos falando sobre isso também aqui no canal. Mas na soma geral aqui, então, ó, essa única família vai me produzir, na verdade, o que as 3 estavam produzindo no mês, ó, 1.33, perdão, 133 Mobox ela vai produzir. Só que um detalhe, quando eu vou para o financeiro aqui, daria R$ 417. Não é bem assim. Porque se vocês olharem aqui, eu deixei fixado um valor de 0,60 no Mobox. E ele está oscilando em 64, 65 centavos de dólar. Mês passado teve um momento que ele bateu 80 centavos de dólar. E teve um momento que ele bateu a 70 centavos de dólar. Então, na verdade, vai ser até melhor do que isso. Mas vamos falar do número de produtividade aqui, né? Um outro ponto que eu reparei também, houve uma pequena queda no valor dos materiais ontem. Então, na virada ali, estava fechando na média 0,15 os materiais ali, fazendo uma média dos 3. E ontem estava oscilando em 13,8, 14. Então, perdeu um décimo ali, vamos pensar assim, né? Só que o que que eu visualizo? Qual é o meu ponto de vista e qual que é a minha opinião sobre o que está acontecendo aqui? A tendência, no meu ponto de vista, é esses materiais daqui a pouco recuperarem valor de novo. Por quê?
Eu vou falar da minha estratégia. Dentro do Momoverso, eu não desenvolvi nenhuma habilidade profissional ali. Então, eu escolhi, vamos falar que eu escolhi a carreira dentro do Momoverso de só farmar os materiais, de ser um produtor de materiais e vendê-los, certo? Se eu perdi duas famílias e, obviamente, várias caíram fora por conta desse ajuste do Hashbase, porque eu sei que nem todo mundo teve condição de fazer o ajuste ainda, eu acredito que vai haver falta de material. Alguns materiais, talvez, eles vão começar a faltar porque diminuiu drasticamente o número de fornecedores desses materiais. Então, o que eu imagino que aconteceu? Eu acho que uma galera acumulou materiais ao longo das duas últimas semanas, por isso que deu essa subida significativa ali no marketing, no valor dos materiais. Mas eu acredito que daqui a pouco vai baixar o volume de estoque dessa galera e aí a demanda vai começar a ficar maior, a procura, perdão, e de repente não vai ter demanda suficiente para atender. É uma opinião, não sei se isso vai acontecer, tá? Se vocês pensarem diferente, comentem aqui, deixem a opinião de vocês, vamos trocar ideia. Aproveitando também, no meu vídeo passado, eu falei sobre vários índices de valores e eu esqueci de comentar essa questão do valor de materiais. E aí um dos nossos seguidores aqui, que é o Evandro, gente boa demais, é um dos nossos seguidores que está comigo aqui desde o início do canal praticamente, ele fez essa menção, falou, pô, Marcelo, você esqueceu de falar sobre o valor dos materiais que subiu. Então, realmente, isso também é muito importante, tá? Isso também, de certa forma, torna o Momoverso mais atraente. Então, eu acho que ainda tem muita coisa para acontecer. Mas só de olhar essa volatilidade que eu mostrei aqui para vocês, ó, em um dia aconteceu isso. De 1.500, de 1.540 foi para 1.806, depois regulou para 1.736 ali. E eu nem sei como tá agora nesse momento. Pode ser que já tá diferente de novo. Então, assim, esse é o lance legal assim da plataforma da Mobox, essa volatilidade dela. Isso permite muita coisa. Porém, acende o alerta e vou falar de novo. Tem que ficar atento nas mudanças e tem que se adaptar. Você tem que adequar rápido. Não dá para ficar pensando muito, não. Ou então, adequa rápido parcial, que é o que eu tenho feito. Eu não peguei investir em todas as minhas três famílias porque eu queria entender como ia ficar essa virada, qual que ia ser o valor, se ia despencar demais o valor do marketing, uma série de coisas eu levei em consideração. Concluindo a linha de raciocínio aqui com vocês, eu disse que minhas duas outras famílias voltaram para o Momo Farmer. Qual foi a realidade que eu encontrei no Momo Farmer? Ontem eu olhei, eu também registrei aqui, ó. Antes da virada, o Momo Farmer estava produzindo 2.37 Mobox para 1.000 hash. Quando houve a virada, olha o que aconteceu. Subiu para 2.78. Depois caiu para 2.66 e ontem à noite, no último momento que eu olhei, que era meia-noite, estava em 2.63. Então começou a enxugar. Por que isso por que eu acredito que isso aconteceu? Eu acho que algumas pessoas de última hora levaram os momos para lá, que estavam adequados no hash power. Mas também houve o desligamento, vamos falar do bônus lá das famílias dentro do Momoverso. E muitas pessoas acho que não sabiam que teria que transferir esses momos de volta para o Momo Farmer, que não ia ser um processo automático, tá? Por isso que eu esperei a hora da virada para entender. Eu vi que os meus momos caiu a produtividade deles, na hora eu já entendi que eu tinha que eu mesmo transferir, que não era um processo automático. Então fica um alerta aqui também para quem está assistindo, tá? Então, houve uma volatilidade também aqui no Momo Farmer, tá? E aí um ponto importante, eu também anotei aqui o rendimento. Pelas minhas contas, as minhas duas famílias vão farmar juntas no Momo Farmer 2.22 Mobox. Cara, é uma queda muito drástica. É o que eu falei. Eu olho para esse número e eu entendo que cada uma delas poderia estar produzindo a mesma coisa do que a que já está lá. Pelo menos 4 Mobox por dia. Então, olha o quanto que em tese eu estou perdendo em Mobox, tá? Em M-Box. Tá? Então, essa é a primeira visão que eu quis trazer aqui para vocês. Essa é a situação dessa mudança aí da plataforma. Agora, diante desses números, vai de cada um fazer as suas contas, os seus cálculos para ver se vale a pena investir e ajustar a família, se não vale, se vai deixar no Momo Farmer. Mas assim, a gente tem que ter consciência de que
podemos, de repente, estar perdendo. A gente pode estar perdendo resultado. Então, como eu disse para vocês, eu já tinha deixado essa planilha disponível para vocês, ela está disponível lá num dos meus vídeos. Eu vou novamente colocar o link na descrição desse vídeo aqui, então, para que você tenha a facilidade de baixá-la e alterar os valores. Aproveitando, aonde vocês visualizarem que está em amarelo, é aonde você pode fazer as alterações e deve, né, fazer as alterações manualmente. Então, abre o Momoverso, vai ver que tem lá a opção produtividade, você vai lançar qual que é a produtividade da tua família aqui. Quantos itens por dia para cada 100 ela está gerando, você vai colocar aqui embaixo. E qual que é o valor médio que o mercado está pagando no momento. Ó. Eu aqui no Cristal, eu joguei 0,134, mas na verdade, eu já até vendi. Eu fiz a venda, se eu não me engano, a 0,14. Então me rendeu 4,66 Mobox essa minha família. E aí, pessoal, eu deixei até separado aqui, eu fiz um print de tela, só para a gente entender aqui. Então eu tinha deixado, como eu disse para vocês, eu deixei uma família só farmando, e aí num período de 23 horas, ela me gerou um resultado de 32.821 materiais de cristais aqui, tá? E aí eu cravei aqui a venda nesse valor, tá? 0,41. Eu coloquei uma venda a futuro, que me renderia 4,62 M-Box. Então, se olhar ali na minha planilha, realmente está muito próximo o valor, vai dar os 4,66. Eu acredito que daria até um pouquinho mais, talvez, porque ficou uma hora faltando aqui. Mas agora de manhã eu olhei, já tinha sido feita a venda, então eu realmente consegui bater a venda 0,141 aqui, tá? Então, para mim, valeu super a pena essa mudança e ter investido nessa família. Eu falei, olha que diferença, né? Ela sozinha rende um pouco mais que o dobro das duas famílias que tiveram que voltar para o Momo Farmer. Então é isso, pessoal. Eu queria compartilhar essa informação com vocês, queria trazer essa visão para vocês. No meu caso, foi super positivo, porque independente das minhas duas famílias estarem farmando menos aqui no Momo Farmer, se eu considerar que as três estavam farmando 4.2, 4.3, se eu somo agora, eu tenho aqui praticamente 7 Mobox, 7 M-Box ao dia. Então, mesmo eu colocando as duas famílias de volta lá, eu já vou ter um resultado melhor provavelmente esse mês. E se acontecer isso que eu estou prevendo, de repente gerar uma certa falta de matéria-prima ali para quem está craftando, isso vai inflacionar também, galera. Vai inflacionar. Então tem muita coisa para acontecer aqui na plataforma da Mobox. E eu quis trazer então essa informação para que vocês pudessem efetivamente acompanhar a linha de raciocínio e ter uma visão um pouco mais próxima da realidade do que está acontecendo aí dentro da plataforma. Espero que esse vídeo ajude vocês, tá? Que essas informações consigam fazer vocês de repente reavaliarem a estratégia de vocês. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Eu estou trazendo conteúdo todas as semanas, como eu disse na abertura aqui do vídeo. Sou muito grato a você que está fiel aqui, que está assistindo todos os vídeos. A gente continua crescendo o canal. Eu já bati 450 seguidores, então assim, muita alegria. Cada semana a gente está alcançando um volume. Se você tem algum amigo que gosta de criptoativo, que gosta de NFTs, de game, de play to earn, pô, indica o nosso canal aí para ele. Vai ser uma satisfação recebê-lo aqui também. E ajuda demais a gente aqui. Eu estou trabalhando forte para que esse canal entregue cada vez mais informação para vocês. A minha visão aqui, em especial na questão da Mobox, é estar sempre trazendo a discussão ampla aqui com vocês, trazer as informações, tentar mastigar elas ao máximo para vocês, tá? Então, agradeço demais realmente a audiência de vocês. Deixa aquele like para ajudar esse vídeo a viralizar e a alcançar mais pessoas. Se não é inscrito, se inscreva e muito obrigado mais uma vez. Espero vocês num próximo vídeo. Fui!